Olá, chegando para a última live dos 7 segredos. Muito emocionada, pensando em tudo que já foi falado aqui, pensando na missão que eu me propus, o público, na verdade, que pode se beneficiar com todo esse trabalho do professor Lozanov. Na verdade, eu estou falando com você, educador. Uma pessoa que trabalha com pessoas. É desafiador trabalhar com pessoas. E quando eu comecei a estudar mais a fundo o trabalho do professor Lozanov e a diferença que nós podemos fazer quando nós nos propomos quando nós permitimos que o nosso coração se abra para acolher o outro. E para que isso seja possível, o mais difícil é nos acolhermos. São tantas as crenças, as sugestões que são colocadas ao longo do caminho, tantas verdades absolutas, que é difícil não julgar, né? É difícil olhar para o outro e acolher, simplesmente acolher o outro exatamente como ele é. E a única maneira de fazer isso é quando nós nos permitimos nos acolher. Então eu percebo assim que é um método tão transformador e os resultados que você vai observando são tão profundos que é difícil você viver longe disso depois que você começa a trabalhar assim. Que as pessoas pensam que estão vindo fazer um curso de inglês apenas. E o Lozanov Method é recheado de bônus. Bacana, né? Olha só. Use seu cérebro, siga seu coração. Esse é o lema que o professor Lozanov escolheu para representar, para traduzir a sugestopedia, o Lozanov Method. Muito lindo, né? E hoje em dia já existe comprovação, né? Que o coração tem até gera um campo de energia muito maior até do que o do cérebro. E que tudo que nós desejamos pode ser realizado. Se nós acreditarmos nisso com o nosso coração. Então não adianta você projetar sonhos e ficar só na mente. Você tem que sentir o que você quer para você. O tema que eu escolhi para vocês foi os 7 segredos, né? Que são as 7 leis do Lozanov Method. E na verdade, assim, são vários os segredos. Muito do que o professor Lozanov estudou, infelizmente, ainda está guardado. Por interesses políticos, por vários motivos. E daí eu escolhi os 7 segredos para vocês. Por que eu escolhi os 7 segredos? Porque os 7 segredos podem dar uma pequena base para vocês do que é o Lozanov Method. Então aqui nós estamos dando uma pincelada em tudo isso, né? Para que vocês possam entender um pouquinho do que é o Lozanov Method. Então eu vou fazer um resumo das leis. E a principal lei é o amor. O amor no sentido do acolhimento. Quando eu olho para você e eu acredito no teu potencial, independente de qualquer limitação que você acredite ter, ou que possa parecer que você tenha, você já começou a aprender. Então olha que profundo que é isso. Antes eu achava que a pessoa
tinha que acreditar que ela era capaz. Senão, ela estava perdendo tempo. Na verdade, não. Se ela chega até você, se ela está ali perto de você, é porque internamente ela está esperando receber algo de você. E você, como educador, o professor Lozanov coloca o educador como uma figura assim, absoluta. É um modelo para cada um que chega. Nós aprendemos através de modelos. Nós aprendemos através da modelagem. Então, esse amor é o amor no sentido do acolhimento. E esse acolhimento acaba acontecendo dos dois lados. E daí a gente entra na segunda lei, que é a liberdade. Então, se eu sou acolhido exatamente como eu sou, automaticamente eu estou livre. Livre para me expressar, livre para ser eu mesma. E isso faz com que você entre num estado, que já começa por aqui, desde a segunda lei, que o professor Lozanov dá o nome de liberdade alegre. O que é essa liberdade alegre? É a mesma coisa que nós sentimos quando somos crianças e estamos aprendendo o tempo todo. E isso faz com que a gente esteja a maior parte do tempo num estado que ele denominou de psicorrelaxamento concentrativo, que é um estado onde o cérebro está relaxado e ao mesmo tempo alerta, extremamente focado, pronto para absorver as informações que estão chegando e fazer novas conexões. Acessar as reservas da mente. O que o professor Lozanov chama de reservas da mente é onde fica armazenado tudo aquilo que você não sabe que sabe. Amor, liberdade e convicção do extraordinário. Então, se eu sou acolhido, eu estou livre para expressar o meu melhor, eu estou livre para acessar as minhas reservas da mente e acolher tudo que está chegando, automaticamente cria uma convicção do extraordinário, tipo assim, uau, o que está acontecendo aqui? E isso surge a partir do momento que você começa a trabalhar com o método. Que quando você começa a trabalhar com o método, os resultados são tão rápidos e a mudança interna é tão grande que você simplesmente começa a ter a convicção de que algo mágico está acontecendo. E quando você se prepara para uma aula, aquilo é um grande evento, porque você não vê a hora de você chegar. Então, a informação vai chegando de uma forma absurda. Então, o estar com o professor Lozanov fez uma grande diferença para mim nesse sentido. Além do conhecimento, a mudança interna. Então, essa aprendizagem ilimitada é que você começa a se conectar com tudo que está disponível de informação sobre aquele tema. O Lozanov Method é um método para você aprender qualquer conteúdo. Se vocês entrarem na página da Unesco ou mesmo quiserem entrar em contato comigo, eu passo o link do parecer da Unesco, do reconhecimento do método como o melhor método de aprendizagem do mundo, foi reconhecido pela Unesco. Acabamos despertando a nossa consciência sistêmica. O que é a consciência sistêmica? É a consciência do todo, pois tudo está conectado. Nós, na nossa família, somos uma pecinha de um sistema enorme de ancestrais. No meio onde trabalhamos, se você trabalha numa instituição, você também é uma peça-chave daquela instituição.
Então pense a quantos sistemas nós pertencemos. É impossível você aprender apenas partes. Por que a metodologia tradicional demora tanto? Por quê? Porque vai contra a forma natural de aprendizagem. Eles querem ensinar vocabulário, querem segmentar. Daí começar com um presente simples, nananana. É muito excelente no quesito alfabetização do inglês. Mas no quesito ouvir, processar, falar, demora muito. Isso quando a pessoa consegue. Então, essa consciência sistêmica existe no método. Quando nós trabalhamos, nós já trabalhamos com a ideia do todo. E daí nós vamos cortando os pedacinhos, trabalhando esses pedacinhos, e esses pedacinhos vão se conectando a algo maior em várias direções. E quando você começa, você se sente acolhido, você está livre, você começa a criar essa convicção do extraordinário. Amplia o campo de visão, de conhecimentos, começa a se conectar como parte do todo, entender a tua importância também no todo, porque a consciência sistêmica traz uma sensação também maior de pertencimento. Porque nós pertencemos a algo bem maior. Isso faz o quê? Gera uma harmonia no grupo todo, ou entre o educando e o educador, porque aqui a gente está falando de grupo, mas também pode ser aulas individuais, não importa. Podem ser atendimentos de consultório. E no final, a última lei é a arte. E o que é a arte? A arte é a forma que nós usamos para expressar o que é significativo para nós. E a arte é a conexão com o belo. Quando nós chegamos nesse último estágio, quando nós assimilamos todas essas leis dentro de nós, e nós chegamos nesse último estágio, é como se nós saíssemos na rua e nós conseguíssemos ver a beleza em tudo que existe. Todos têm algo de muito especial dentro. E a minha sacolinha de coisas especiais talvez seja completamente diferente da sua. Mas é por isso que eu preciso dessa conexão com você. Para eu poder aprender o que você traz aí dentro de você e eu poder me melhorar todos os dias. Como, né? Como não se encantar, né? Com uma sequência tão perfeita. E o professor Lozanov, o que ele fez? Ele orquestrou, porque se você for estudar a fundo o trabalho do professor Lozanov, muitas coisas já existiam antes. Ele estudou os iogues, ele estudou várias filosofias. Mas, na verdade, a sensibilidade que ele teve de colocar tudo isso junto, de orquestrar isso de uma forma tão harmônica e amorosa, é o grande mérito dele. É o diferencial dele. E sim, o professor George Lozanov é um dos gênios da humanidade. Não é à toa que o lema que ele escolheu para o trabalho dele é Use your brain, follow your heart. Use seu cérebro, siga seu coração. Porque você pode ter muito conteúdo mental, você pode ter muita estrutura formatada, mas se você não consegue conectar isso aqui, é como se tudo isso fosse robótico. Quantas pessoas você vê por aí falando, dando palestras
conhecimentos assim absurdos. Eu digo absurdos porque para mim são coisas dificílimas. Só que chega no momento da palestra, já aconteceu isso comigo. Que eu fiquei pensando assim, será que essa pessoa é real ou é um robô? Juro. Eu sei que é infantil pensar dessa maneira, mas era a sensação que dava, que era um robô ali. Pá, 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 pá. E isso pode acontecer com muitos de nós, se nós abrirmos mão da amorosidade, da nossa essência, do nos permitirmos, porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade, onde o tapete de muitos foi puxado. Nós tivemos que sair da zona de conforto. Eu estou dando aula através de uma tela. O quanto de flexibilização em mim foi necessário para que eu pudesse dar esse passo. Quanta instabilidade foi gerada dentro de mim para que eu criasse coragem e com muito otimismo fosse em frente, encarasse o desafio. E a única palavra que eu tenho para dizer para tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento e para tudo que eu recebi até hoje é gratidão. Com muita humildade, eu me prontifiquei a dar continuidade ao trabalho do professor Lozanov. É uma missão giga enorme, porque pelo pouco que eu falei para vocês aqui sobre ele, vocês já puderam entender a grandiosidade que ele é e a grandiosidade que o trabalho dele é. Então, é uma grande missão e é com muita humildade que eu assumo essa missão. Então, eu sou The Suggestive Trainer, formada pessoalmente pelo professor George Lozanov. Antes disso, a minha formação é pedagoga. Também fui tradutora do xamã Bradford Kinney. Eu estive com os Bushmen na África. E tenho formação em Shaking Medicine, que é a medicina vibratória. Para quem não sabe o que é, pode assistir aquele documentário no Netflix, Heal. Ali tem uma noção. Ou no YouTube mesmo, vocês podem procurar Bradford Kinney. Vocês vão entender um pouquinho do trabalho dele. Minha mãe é parapsicóloga, desde que minha mãe começou a trabalhar com constelações familiares. Eu sempre fui um tipo de assistant da minha mãe e aprendi muito com ela. Participei de vários treinamentos, conheci Bert Hellinger e também tenho uma formação em constelação com bonecos. Então, eu também sou terapeuta, consteladora, formação em barras de Axis, sou NLP Trainer, a minha pós-graduação é em Programação Neurolinguística. E é engraçado porque eu fiz a pós-graduação em Programação Neurolinguística antes de eu estar com o professor Lozanov. E eu sempre fui apaixonada por Programação Neurolinguística. E o Practitioner e o Trainer, o Practitioner e o Master, eu fiz com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela é Training Consultant, né? Bem acima de mim. E daí eu fiz uma pós-graduação como NLP Trainer. E depois eu fui descobrir por fontes seguras que a PNL é um derivado do trabalho do professor Lozanov.
Então acho que por isso que para mim ficou tão natural quando eu comecei a escrever o meu material e quando eu comecei a entender como funcionava, por ser uma estudiosa e apaixonada, né, por aprendizagem, por essas questões do cérebro. Também tenho formação em hipnose ericksoniana, e eu não coloquei aqui, mas eu também tenho um básico intermediário, sim, de abordagem Pichler, pedagogia Florença, que é tipo um Lozanov Method para bebês. Então essa sou eu. E por quê? Por que eu escolhi desenvolver esse treinamento, afinal? Porque vários professores vinham para mim, entravam em contato comigo, falavam: nossa, mas você não ensina o método? Não tem alguém para ensinar o método aqui no Brasil? Eu falei: olha, eu trabalho com o treinamento voltado para o inglês, mas se você quiser, venha, fique uma semana comigo. Eu abri a minha sala de aula para vários professores que vieram conhecer. Venha, fique uma semana comigo, para você entender como funciona. E muitos olhavam para mim e falavam assim: escuta, mas no primeiro dia parecia que ninguém sabia nada, agora tá todo mundo conversando em inglês, dançando, brincando. E o que você fez, afinal? São os textos? E daí vem aquela frase do professor Lozanov, que foi da live dos Sugestopedas, né? Não é o estado relaxado, não é o texto, não é a música, não é o conteúdo. Sim, é o professor. O professor que passou por esse treinamento e que passa a agregar as ferramentas no seu dia a dia e vivenciar o método. Então são 15 anos que eu estou nesse processo. Foi por isso que eu escolhi desenvolver esse treinamento para vocês. Qual é o objetivo? Seria essa a palavra? Qual é a proposta desse treinamento? Um autoacolhimento. Esse treinamento é um treinamento de autoacolhimento, de autoinstrução. Tem teoria, mas 90% do treinamento é vivencial. Então ele é repleto de vivências. Começar a tomar mais consciência do poder da sugestão. Que quando nós falamos com o outro, nós temos que ser impecáveis com a nossa palavra. Se você promete algo a outra pessoa, prometa apenas aquilo que você sabe que você pode cumprir. Desconstrução de crenças. Sim, o professor Lozanov diz que nós somos sugestionados desde muito pequenos. E se vocês estudarem Wilson Ribeiro, Dr. Wilson Ribeiro da embriologia, Dr. Wilson Ribeiro diz que através do cordão umbilical nós já estamos recebendo todas as informações das emoções da nossa mãe dentro do útero. Então nós já estamos sugestionados mesmo quando nós já estamos dentro do útero. Então é todo um processo de dessugestão, de desbloqueio de crenças. Você começar a abrir mão de coisas que você já entendeu que não funciona, mas foram colocadas para você como verdades absolutas. Sempre que vocês sentirem que vocês têm uma crença que limita, coloque essa crença em dúvida. Pergunte para você mesmo: eu acreditar nisso é saudável para mim? Será que isso é uma verdade absoluta? E não procure respostas. Só se pergunte. Redução do estresse. Professores, pais,
educadores nesse momento estão tendo que se reinventar, criar material online, transmitir a mensagem, conseguir a atenção da criança. Perceber se aquilo está sendo eficaz ou não, se aquilo está funcionando. O método é repleto de ferramentas, técnicas, abordagens, vivências, para que você consiga reduzir o estresse, tanto no desenvolver do material, quanto no transmitir a aula, quanto nessa questão de ter certeza se o outro está acolhendo ou não o que está sendo passado. Agregar estratégias de comunicação. Sim, a comunicação é essencial para quando nós estamos ensinando algo a alguém. Então, eu só sei que a minha comunicação está sendo efetiva se reverbera algo naquela pessoa, seja bom ou ruim. Então, várias técnicas para melhorar a comunicação, ok? Empatia e flexibilização. Sim, todo esse trabalho de acolhimento do outro, né? E a flexibilização, porque muitas vezes os nossos valores, muitas vezes não. Lembram que eu falei do saquinho? Da sacolinha? A minha sacolinha é totalmente diferente da sua. E às vezes, para nós nos comunicarmos e podemos nos relacionar, nós precisamos permitir que a minha sacolinha fique guardada para que eu possa conhecer o que tem na sua. E talvez o que tenha na sua nem sempre seja muito bom para mim. Mas daí eu vejo e falo assim, puxa, isso eu nem preciso tanto. Mas não tem problema. Essa é uma característica da sacolinha dele. E é por isso que ele é diferente de mim. Tá? Então, flexibilização é isso também. Entender os estilos de aprendizagem. Cada pessoa aprende de uma maneira completamente diferente da outra. Alguns têm o cérebro extremamente acelerado e muito menos paciência. Então, tem crianças que não param quietas. Mas isso não quer dizer que elas não estão aprendendo. Tem crianças que não precisam ficar olhando, mas não quer dizer que elas não estão aprendendo. Tem pessoas que só ouvem e tá tudo certo, tá? Então a gente vai aprender essa questão dos estilos de aprendizagem de cada um. E quanto mais você entende isso e você aprende a observar e acolher o outro, mais fácil a tua vida vai ficando. E o mais legal é que essa flexibilização que eu falei começa a acontecer inconscientemente. Como flexibilizar e acolher, eu acabei falando antes, né? Ampliar a visão sistêmica, aquilo que eu já expliquei para vocês, da consciência sistêmica, você tomar consciência do seu papel no todo. E potencializar a aprendizagem. Então, como a pessoa vai aprender mais? Okay? Como eu posso estudar mais? Aprender mais estudando menos, né? Menos tempo. Então, tem pessoas que querem participar de concursos e acham que precisam estudar anos. Por quê? Porque todo mundo estuda anos se quer passar num concurso. Todo mundo que faz medicina, precisa estudar muito para passar em medicina e às vezes leva 2, 3 anos. Não é que você não precisa estudar, mas você pode diminuir o teu tempo de estudo, absorvendo o conteúdo de forma mais rápida. Ok? É isso que é potencializar a aprendizagem. Ou acelerar a aprendizagem. Daí aqui para compartilhar com vocês, o curso acontece num final de semana. São 5 módulos. Sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à noite. São 20 horas. 20 horas intensas, transformadoras e inesquecíveis.
primeiro módulo é sobre a sugestologia, toda a parte teórica que existe em volta disso. Para vocês entenderem a sugestologia, já desde o começo começam vivências assim muito transformadoras de flexibilização. Depois o módulo 2 é comunicação e empatia. O módulo 3, estilos de aprendizagem. E o módulo 4 e 5, as leis da sugestologia e a aplicabilidade das leis. Okay? Então essa primeira turma, ela vai ter um valor especial e ela vai ser para um grupo limitado de pessoas, para que a gente possa sentir tudo isso no online. Tem alguns bônus bem especiais que foram carinhosamente cedidos para vocês. E um desses bônus é uma aula sobre consciência sistêmica na educação com o terapeuta e constelador Gustavo Fabrício. Uma aula sobre nutrição e emoções. Para quem estava na minha live de antes de ontem, que a gente estava falando sobre amorosidade, nutrição, emoção, acolhimento, a Lara Natassi é uma das nutricionistas mais reconhecidas no Brasil, ofereceu para compartilhar com vocês uma aula sobre nutrição e emoções. Lindo, né? As meninas do Cores, a Juliana e a Cleia, ofereceram também 2 aulas. Uma aula sobre o lúdico na educação, Cores Games. É um jogo maravilhoso. Dessas cartinhas aqui que eu mostrei. E a outra aula são os tipos de perfis comportamentais. Então esses são os bônus para vocês nessa aula. E daí também tem o meu bônus para vocês. Qual é o meu bônus para vocês? Para quem for participar da primeira turma, eu ofereço uma aula para você participar do Desperte Seu Inglês em 21 Noites. E assim você vai poder entender, sentir o método na prática, como que ele está funcionando. E o valor do curso, 12 vezes de R$ 94,80. O pessoal da minha equipe colocou um link na bio, aí no Instagram, na minha bio, ali, Teacher Lúcia Carla. E vocês clicam nesse link da bio para poder fazer a inscrição. Então, se você se identificou com essa proposta, sentiu em você que eu quero essa transformação para mim, garanta a sua vaga. O curso, a imersão, vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de abril. No dia 16, sexta-feira, à noite, e sábado e domingo o dia todo, ok? Os detalhes de horário, tudo isso vai ser passado. Tem certificado? Tem certificação? Sim, ok? Então, se você conhece pessoas que podem se beneficiar também desse treinamento, vocês podem estar avisando, falando, ok? Tudo isso está guardado às 7 chaves lá na Bulgária. E são pouquíssimas pessoas pelo mundo que estiveram com o professor Lodanov e têm o preparo e o conhecimento para poder passar o método. Falar em aprendizagem acelerada, muita gente fala. Falar no professor Lodanov, muita gente fala. Você entra no Google, você pode ler sobre ele e falar sobre ele. Agora,
saber passar o conteúdo de forma correta, sem deturpações, né? Porque nós estamos lidando com pessoas. Isso é muito sério. São pouquíssimos que têm essa capacitação. E eu sou uma grande privilegiada. Então, minha palavra para vocês hoje, para terminar, é gratidão. E a minha frase para vocês hoje é: use your brain, follow your heart. Use seu cérebro, siga seu coração. Gratidão.